Shalom, povo de Deus, bom dia. Estamos pela horário de Brasília, 12h20. Estamos aqui buscando mais um dia o Abba Pai, buscando a presença de Deus. Eu quero falar através desse vídeo sobre doenças e enfermidades. O que é uma doença? Deixa eu pegar um texto aqui. É Lucas capítulo 7, versículo 21. Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Que vai dizer: Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados ou a chave. O que o povo trazia até Jesus? Endemoniados, epiléticos, paralíticos. E vai dizer: ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia, do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Quer dizer, numerosas multidões seguiam Jesus. Jesus, ele tinha uma igreja? Um templo físico? Não. Jesus pregava na sinagoga, ele pregava no barco, ele tinha a igreja lá na tempestade. Jesus tinha a igreja lá com os discípulos. Jesus descansando, e de repente veio uma ventania, uma tempestade, e os discípulos ficavam apavorados. Aí Jesus se levantou e disse: aquieta-te, vento e mar, aquieta-te. Jesus ordenou uma palavra de autoridade e falou para os discípulos: vocês são homens de pequena fé. Vocês são homens de pequena fé. Então aqui Jesus percorria toda a Galileia na sinagoga, porque Jesus era judeu, mas existe várias classificações de judeu. Tem o judeu ortodoxo, que não crê em Jesus, em Yeshua. Eles creem só em Deus. Tem várias características de judeus, mas existem os judeus messiânicos que creem nos testemunhos de Yeshua. Olha aqui, Jesus percorria, ele caminhava, ele estava ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades. O que é doença? Doença, às vezes, é uma doença crônica, uma doença que é falta de exercício, algo que, um acidente, eu fraturo uma perna. Ali quando Pedro corta a orelha do soldado,
decepa a orelha, Jesus vai lá e cola a orelha. Isso é um milagre. A doença, às vezes vem uma doença, um câncer, diabetes, às vezes a pessoa não se cuida. Quando a pessoa ela se sente incapacitada, ela já tem anos de vida, aí vem doenças. Mas a enfermidade é um espírito. A enfermidade é um espírito. E várias doenças que acontecem no ser humano enfermidades, espírito de enfermidade. Ó, o que é aqui, ó. Naquele momento Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidade e doença de espíritos malignos, da vista a muitos cegos. Às vezes a pessoa é cega, mas existe algo hereditário na família. É um espírito de enfermidade. Então, vai ter que expulsar esse espírito e depois liberar a cura. Nós devemos estar atentos. Que a unção ela se manifesta. Nós devemos acessar e discernir. Nós devemos discernir. Nós devemos, meus irmãos, aqui, ó. Lucas 6, 17 e 19. Fúria passa catarabadagarabada. Chega darabadagarabada. Aqui Jesus cura muitas pessoas. Lucas 6, versículo 17. Jesus ensina e cura muitas pessoas. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral, de Tiro e Sidom. E vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos. Aqui vai falar de doenças e também aqueles atormentados de espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder, dunamis, saía unção e curava todos. Aqui esse texto também Jesus curava doenças e enfermidades. Existe uma ocasião na Bíblia, que é em Jerusalém, e Jesus não operou muitos milagres. Por que Jesus não operou muitos milagres na terra dele, em Nazaré, Jerusalém? Porque Deus não operou. Por causa da incredulidade do povo. E se uma pessoa é incrédula, os sinais não seguem. Então eu tenho que crer. E esses sinais, qual que é os sinais? Seguirão aqueles que crê. No teu nome expulsarão demônios. No teu nome, no nome de Jesus. Pegarão alguma coisa mortífera e nenhum dano fará. No nome de Jesus, milagres e sinais. Paralíticos. Um dia
estava na cidade de São Miguel. Aí Deus me deu uma palavra de comando que Deus ia levantar um paralítico. Deixa eu só recapitular isso. Eu cheguei e fui conversar com o rapaz. Eu falei, tu crê que hoje, agora, Deus vai te levantar dessa cadeira de rodas? Ele falou, não, faz anos que eu estou nessa situação, né? E de repente eu estava orando por ele, de repente ele saiu. Não sei se ganhava algum benefício, alguma coisa que Deus tinha ministrado. Só que a incredulidade da pessoa não é minha culpa. Que Deus me direcionou, mas vai depender da pessoa. Vai depender da pessoa. Para a seguinte situação, para acontecer os milagres e sinais. Vai depender da ocasião, vai depender de um tempo e vai depender de um propósito. E a pessoa não queria ser curada, mas a pessoa estava ganhando benefício. E vários sinais. Eu já orei por pernas esse dia. Eu orei. A perna começou a crescer. Mas Jesus, ele pregava e ensinava e curava. Pregava, ensinava e curava. E Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. E que é o evangelho do reino de Deus? Arrependei-vos dos seus pecados. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Olha que chave, arrependei-vos. Só se a pessoa se arrepende é chegado o reino dos céus. Então nem todas as pessoas conhecem, são inseridas no reino de Deus. Então, eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso identificar qual ferida que está dentro de mim. Que Jesus curava toda espécie de enfermidade, cura interior. Existe uma passagem aqui que Jesus curou no sábado, Lucas capítulo 6. E ali aqui os fariseus ficavam questionando porque ele curava no sábado, porque o povo na antiga aliança eles seguiam a lei na risca. E no sábado era o sábado sagrado. A religião não podia que se fizesse alguma coisa no sábado, a cura no sábado. Olha, Lucas capítulo 6. Aconteceu que num sábado Jesus passava pelas searas. Os seus discípulos colhiam e comiam espigas debulhando com as mãos, e alguns dos fariseus lhe disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele. Pães que não lhes eram lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Então Jesus lhe disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Existia uma questão também quando Jesus fez a cura no sábado. Deixa eu ver se acho aqui. Aleluia. Jesus curou uma pessoa no sábado e os fariseus, eles ficavam indignados. Os fariseus eram uma classe de pessoas que eles seguiam várias doutrinas. Eles comiam antes de fazer refeições, eles lavavam as mãos, fazia tudo aquele ritual. E
para se purificar. E Jesus aqui ele bate de frente com o sistema religioso. Aqui, outra situação. Aqui tinha um homem com a mão ressecada, mão mirada. Aqui, Lucas capítulo 6. Aconteceu que em outro sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levanta-se e venha para o meio. Ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. Jesus fazendo uma pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Então aqui os fariseus eles não aceitavam o que Jesus fazia no sábado. Aqui várias situações aqui. Em Lucas capítulo 4, versículo 38, vai dizer a cura da sogra de Pedro. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente com febre muito alta e pediu a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre. Era um espírito de enfermidade. Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Aqui, versículo 40. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos com diferentes tipos de doença. Então várias doenças. Eu citar lúpus, AIDS, câncer, e assim vai. Dor nas costas, rins, disco, bico de papagaio. Então várias doenças. Estou citando aqui, ó. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos com diferentes tipos de doença, e trouxeram a Jesus. E ele os curava impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: você é o Filho de Deus? Ele, porém, os repreendia para que não falasse, pois sabiam que ele era o Cristo. Olha o que Jesus fala. Jesus repreendia que os demônios não ter acesso, para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Esse negócio aí de entrevistar demônio, isso aí não é de Deus. Jesus repreendia e expulsava os demônios, porque a pessoa sofria muito com os espíritos. Ele curava toda espécie de doenças e enfermidades entre o povo. Aqui é só uma questão. Aqui tem várias passagens que a gente pode relatar. Beleza? Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero orar por cura. Você que tem um espírito de enfermidade, você que tem alguma doença, coloca a mão no seu coração. Ou coloca a mão na enfermidade. Nós vamos orar agora e repreender toda espécie de enfermidade e doença. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, meu Pai, a vida de cada pessoa, meu Pai. Todo espírito de enfermidade agora é uma ordem
Espíritos vão embora agora! Em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade agora. Nós demos uma ordem agora. Em nome de Jesus. Espírito imundo, vai embora agora. Em nome de Jesus agora. Toda doença, toda enfermidade agora. Eu declaro cura no corpo. Cura na alma. Doenças emocionais, pânico. Todo vício agora. Em nome de Jesus, assim nós declaramos. Para a glória de Deus Pai. Deus abençoe. Até mais.